dia, boa tarde, boa noite, professor Calvete na área, notícias sobre educação, nada mais, nada menos, 23 de agosto, quarta-feira, pessoal, mais um meio da semana aí, que essa semana esteja sendo maravilhosa, e se não estiver sendo, você pode ter certeza de uma coisa, coisas ruins e percalços na vida servem para nos alimentar, nos mostrar que somos capazes. Esse é o mais importante, www.professorcalvete.com.br, youtube.com/professor Calvete. Vamos lá, agradecendo sempre a todos, que nos ajudam. Curtam, comentem, compartilhem o nosso material. Notícias do mundo, El Tiempo. Caligrafia, por que ela é importante para a educação escolar? É importante que se incuta nas crianças gosto pela escrita, principalmente a escrita manual, pois atualmente a maioria das pessoas decide digitar no computador, esquecendo-se daquelas primeiras pinceladas que davam quando crianças. Atualmente as crianças estão crescendo em um ambiente digital, pois veem seus pais usando o computador e o celular e não escrevendo à mão, o que poderia levá-los a pensar que essa ação normal da vida estaria ficando em segundo plano, porém isso está longe da realidade. É preciso lembrar que escrever à mão traz muitos benefícios como fortalecer a memória, criatividade, ortografia e leitura, segundo especialistas. Segundo Meider Tomazeno, diretor do School of Copywriting e CEO da Fluo, a escrita é uma das habilidades fundamentais da linguagem escrita, que permite a materialização de ideias, projetos, emoções, conhecimentos, etc. Por isso, a criança deve ter a caligrafia como mais uma etapa de aprendizagem educacional, que acompanha seu desenvolvimento às etapas anteriores de crescimento, como sua capacidade imaginativa, que ao saber escrever pode se refletir em papel todos os tipos de história. Eu vi um debate, nossa, me escapou a palavra. Um doutor falando sobre o que sobrará para o futuro, e ele deu um exemplo fantástico, é os livros. É o que é escrito no papel. Por exemplo, nós tínhamos a fita cassete. Se você não tiver o equipamento para ler a fita cassete, você não lê mais. Estragou, extraviou, foi embora. E o livro não. O livro, a leitura, o caderno, isso é muito importante. E para memorizar as coisas não existe algo melhor do que tu escrever. Tanto é que nos meus estudos, o que eu faço? Eu leio os livros ou o PDF, marco, que hoje no Adobe Reader tem como fazer, você marca as partes principais, tá? E depois escreva à mão. Parece uma bobagem, mas isso gruda no cérebro, essa informação. Axios, por que as escolas em toda a América estão construindo moradias para os professores? Em esforço desesperado para combater a escassez crônica de professores e a crise de moradia, os distritos escolares de todo o país estão entrando em uma nova indústria, construção de casas. Por que é importante? Com seus salários, muitos professores simplesmente não conseguem viver onde trabalham, o que pode ter repercussões na qualidade da educação dos alunos, disse Beck Pring, presidente da Associação Nacional de Educação. A Axios Pring, um ex-professor, disse que aqueles forçados a se educar por horas não passam tanto tempo com os alunos e são mais propensos ao esgotamento. Impulsionando as notícias de acordo com o National Coaching on Teacher Quality, sem fins lucrativos, em 15 das 69 cidades dos Estados Unidos, um salário inicial de professor não poderia cobrir... Nossa, agora toda a gravação eu bocejo no meio, é o que me falta. Poderia cobrir o aluguel de um quarto em 2022. Desde 2017, o preço médio das casas americanas aumentou 40%, e o aluguel de um quarto nas maiores áreas metropolitanas aumentou 22%, de acordo com o NCTUE. Mas os salários dos professores iniciais aumentam apenas 15%. O órgão descobriu que os professores precisam 3 vezes mais do que uma família média dos Estados Unidos para economizar por um pagamento inicial de 20%. Ponto da situação. Há mais de 36.500 vagas para professores nos Estados Unidos, estima o professor Tuan Milg, da Kansas State University, embora ele diga que é provável que haja uma contagem insuficiente devido ao atraso dos relatórios de dados de alguns estados. Eu lembro muito bem, quando eu fui para o Mato Grosso, que eu vi uma coisa que eu não vi até porque eu morava numa cidade pequena, Rio Grande era muito pequena, eu não vi esse tipo de obras. Eu vi no Mato Grosso obras onde os operários, as empresas construíam casas para os operários. Eu achava aquilo incrível.
E nunca imaginei na minha vida que isso ia acontecer com uma profissão como professor. E hoje está acontecendo isso nos Estados Unidos. Eu venho trazendo nessa última semana, agora de segunda até agora, notícias pautando essa situação, mostrando que essa situação está ficando insustentável. Os salários dos professores, a situação dos professores, a falta de apoio dos pais para com os professores. E essa semana eu vou trazer mais notícias absurdas como essas. Novamente eu venho apelar aos sindicatos. Pensem no futuro desta profissão. Tá? Não é só salário, é a imagem do professor. A imagem do professor está sendo destruída. Destruída. www.professorcalvete.com.br, youtube.com/professorcalvete. Um beijo no coração.